chamar no chat. Bom, então vamos compilar um pouquinho de todo o conteúdo que vocês já tiveram em outras disciplinas. Nós vamos reunir tudo isso, relembrar algumas coisas e ver como que nós vamos aplicá-las na clínica, né? Então, agora no terceiro ano, no caso de vocês do curso integral, a gente começa a ter uma inter-relação mais clara entre tudo aquilo que vocês tiveram nas disciplinas básicas e as disciplinas clínicas, como a cirurgia. E a terapêutica, sem sombra de dúvida, junto com a anestesia, é um dos procedimentos mais corriqueiros que a gente vai ter dentro da nossa área de atuação na cirurgia, porque vai ser quase que uma rotina nós realizarmos algum tipo de prescrição, né? E quais serão as classes, né, os tipos de medicamentos que nós vamos prescrever com mais frequência? Então, eles estão aí em ordem. Os analgésicos, os anti-inflamatórios, os antibióticos, os ansiolíticos. Muitas vezes nós não vamos fazer a prescrição, porque nós vamos utilizá-los em dose única. Então, nós, na verdade, vamos administrar os ansiolíticos, então a gente precisa entender um pouquinho como selecionar o melhor ansiolítico para que a gente controle essa ansiedade pré-operatória. E no final eu vou relembrar algumas coisas sobre a normativa das prescrições, dos receituários, que existe uma norma que a gente deve seguir, tá? Então vamos começar pelos analgésicos, que são os medicamentos que nós mais vamos prescrever, principalmente nos nossos pós-operatórios. E aí eu preciso lembrá-los que nós temos duas classes principais de analgésicos. Os analgésicos que nós chamamos de narcóticos ou hipnoanalgésicos, são aquelas drogas que terão uma ação central. Eles são conhecidos como opiáceos ou opioides, dependendo da sua origem, se são de produtos naturais ou sintéticos, e são analgésicos com um maior poder de ação, com uma maior potência. Então, dentro da odontologia, são drogas que nós vamos utilizar em situações excepcionais. Não são as drogas analgésicas de uso rotineiro. Por quê? Porque geralmente na odontologia nós temos dores de intensidade leve a moderada. As dores de grande intensidade geralmente estão relacionadas a politraumatizados ou a pacientes oncológicos, pacientes com sequelas no pós-operatório de queimaduras, nos pacientes que precisam de uma ação central, de um maior poder de analgesia. E a gente tem que ter muito critério na prescrição dessas drogas, porque em alguns países, como por exemplo nos Estados Unidos, elas já são um problema de saúde pública, pelo uso abusivo desses medicamentos. Então, são situações excepcionais em que nós vamos prescrever quando nós precisamos de um controle maior de uma dor mais intensa. Via de regra, 99,9% dos nossos casos, nós vamos usar analgésicos de ação periféricas, como que são os analgésicos não narcóticos, onde nós podemos colocar a dipirona e também o paracetamol, que apesar de ser um anti-inflamatório, nós vamos utilizá-lo mais como um analgésico e vocês vão entender mais adiante o porquê. Mas vamos falar um pouquinho dos narcóticos para que vocês possam entender. Então, nós temos essas drogas como o representante clássico delas, a morfina, né? A morfina é um opiáceo, assim como a heroína, porque são derivados da semente da papoula, que é essa flor que vocês estão vendo aí no canto superior direito. E os medicamentos sintéticos realizados em laboratório, que vão ter uma ação semelhante à da morfina e da heroína, os principais são a codeína, a meperidina, o fentanil e o tramadol. Então, todas essas drogas, assim como aquelas endógenas produzidas pelo nosso próprio organismo, como as endorfinas e a encefalina, que é um neurotransmissor opiáceo que atua em receptores, nos mesmos receptores da heroína no cérebro,
elas terão uma ação central, ou seja, elas atuam no encéfalo. E isso gera efeitos completamente diferentes dos analgésicos não narcóticos, que vão ter uma ação periférica, que vão atuar ali naquele nosso receptor que nós conversamos lá na aula de anestesia local, na terminação nervosa livre. Então, por ter uma ação central, eles acabam sendo denominados de drogas narcóticas. E tem uma boa capacidade de absorção no intestino, isso facilita a via de administração, e por isso que ela facilita também o uso abusivo desses medicamentos. Então, quando eles são utilizados em doses excessivas e principalmente associados a outras drogas depressoras do sistema nervoso central, como o álcool, elas podem levar a uma overdose e até ao óbito. Então, são drogas que causam dependência, que precisam de um uso controlado e muito bem administrado, justamente para a gente evitar esses efeitos colaterais. E muitos de vocês, né, isso é de conhecimento quase que comum de toda a classe da área da saúde no mundo todo. Muitos países, como os Estados Unidos, vivem uma epidemia muito séria em relação ao uso abusivo desses medicamentos. Então, dentro da odontologia, nós vamos prescrevê-los em situações de dor extrema, em que houve uma manipulação excessiva de um tecido, ou que houve um traumatismo muito grande, ou em que eu tenho um paciente com um limiar de dor muito baixo, em que a droga de ação periférica, o analgésico convencional, não está sendo suficiente para promover essa analgesia. E aí, quais seriam as nossas opções? Eu posso utilizar o analgésico narcótico de forma isolada, ou a gente associa ele a um anti-inflamatório de baixa potência, como o ácido acetilsalicílico, a aspirina ou o paracetamol. Então, um dos mais conhecidos é o Tilex. O Tilex é uma associação da codeína, que é o analgésico de ação central, com o paracetamol. Essa concentração de codeína ela pode ser de 7,5 ou 30 miligramas, sempre associada ao 500 miligramas de paracetamol. E a dose máxima seriam 6 comprimidos diários ou um comprimido a cada 4 horas. Mas, geralmente, nós vamos administrar, quando necessário, um comprimido a cada 6 horas em caso de dor intensa. Ok? Então, somente em caso de dor intensa que nós vamos usar esses medicamentos. Uma outra opção seria o Tramal, que é o cloridrato de tramadol, ou o Ultracet, que é a associação do cloridrato de tramadol ao paracetamol. Como é que a gente faz a prescrição desses medicamentos? Então, eles exigem a retenção de uma via da receita. Então, essa receita ela precisa estar em 2 vias, uma vai ficar com o paciente, outra vai ficar retida na drogaria. E sem essa prescrição, o paciente não consegue fazer a compra do medicamento, ok? Bom, o que a gente vai usar no nosso dia a dia? Aí sim, os analgésicos não narcóticos. E o único medicamento dessa classe que a gente pode classificar tipicamente como um analgésico, ou seja, que ele só tem ação analgésica, ele não tem ação anti-inflamatória, seria a dipirona. Então, a dipirona é um medicamento que ela vai atuar diretamente no nosso receptor quando ele já está sensibilizado. Então, vocês lembram lá da aula de anestesia que a gente tinha um limiar de reação. Então, quando eu atinjo esse limiar de reação, o nosso receptor ele acaba sendo sensibilizado e somente nessa situação é que a dipirona vai conseguir atuar. A dipirona ela não tem um efeito profilático de dor. Então, não adianta eu tomar a dipirona antes da dor estar manifestada, porque boa parte desse medicamento já vai ter sido metabolizada e está em vias de eliminação. Então, ao contrário do paracetamol ou do ácido acetilsalicílico, que são anti-inflamatórios e têm a capacidade de inibir a síntese de prostaglandinas, a dipirona não tem essa capacidade. Ela ou não inibe ou inibe muito fracamente a síntese desses mediadores.
Então, por isso que ela é classificada como um analgésico, e ela só tem a capacidade de atuar na dor já instalada. Então, não tem muito fundamento prescrever a dipirona, por exemplo, como a gente vê em algumas situações, antes de um procedimento cirúrgico, como uma situação como um uso profilático, porque ela não vai conseguir atuar no nosso receptor, já que ele não vai ter sido sensibilizado por um limiar, pelo limiar de reação. Ok? Bom, passados os analgésicos, um outro tipo de medicamento que a gente acaba prescrevendo com alguma frequência, seja no pré ou no pós-operatório, são os anti-inflamatórios. E aí nós precisamos lembrar que também nós temos dois tipos de anti-inflamatórios. Os não esteroidais, que a gente pode abreviar como AINES, né, os ANES, e os anti-inflamatórios esteroidais, ou os corticosteroides, que seriam drogas similares ao cortisol, que é aquele hormônio produzido pela suprarrenal, né, pela adrenal. Então, como é que essas drogas atuam? Então, se eu tenho um efeito anti-inflamatório, o que eu quero é diminuir aqueles fenômenos do processo inflamatório agudo. Então, quando a gente lembra lá da patologia geral, a gente pode classificar algumas fases da inflamação aguda, como os fenômenos vasculares e exudativos, que são oriundos ali da vasodilatação e da leucodiapedese, né? Da migração dos leucócitos de dentro do vaso para o exterior do vaso, junto com o plasma que se extravasa ali pelos poros que se formam entre as células endoteliais, e os fenômenos celulares, que seriam a atuação dos leucócitos, começando pelos neutrófilos, depois os macrófagos e os linfócitos, né? Aonde que um medicamento anti-inflamatório atua? Exatamente nesses dois primeiros fenômenos, nos fenômenos vasculares e exudativos. Eles vão alterar essa permeabilidade e diminuir alguns daqueles sinais cardinais da inflamação, como dor, tumor, calor, rubor. Né? Então, quando eu diminuo esses fenômenos vasculares e exudativos, eu tenho um reflexo também nesses sinais cardinais. E como que isso ocorre? Então, todos os anti-inflamatórios vão atuar em algum momento dessa cascata, por meio do metabolismo do ácido araquidônico. Então, a gente tem que relembrar um pouquinho, e aqui eu tenho certeza que vocês já viram isso em muitas outras disciplinas, e por isso que vai ficar mais fácil aqui hoje. Quando a gente lembra lá da constituição da membrana celular das nossas células, eu comentei isso com vocês também na aula de anestesia, que nós temos uma constituição fosfolipoproteica, um dos metabólitos da clivagem, da quebra dos fosfolipídios, é uma substância chamada ácido araquidônico. O que faz o ácido araquidônico ser formado é uma enzima chamada fosfolipase A2. Então, é essa enzima que quebra, que faz a lise ali dos fosfolipídios da membrana celular, e um dos produtos é o ácido araquidônico. O ácido araquidônico, por sua vez, vai ser metabolizado por diversas vias. Duas vias principais, a via da ciclooxigenase e a via da lipoxigenase. Na ciclooxigenase, nós conhecemos três vias, que nós abreviamos por COX. COX-1, COX-2 e COX-3. E na via da lipoxigenase, eu tenho um outro tipo de mediador químico sendo sintetizado. Então, ao final de toda essa cascata inflamatória, nós temos produtos finais chamados mediadores químicos. Alguns desses mediadores químicos participam do funcionamento natural do nosso organismo, ou seja, são mediadores constitucionais, e outros mediadores químicos têm uma ação pró-inflamatória, atuam quando eu tenho um processo inflamatório. Tudo vai depender da via de metabolismo do ácido araquidônico. Então, quando eu tenho o ácido araquidônico sendo metabolizado pela via da ciclooxigenase 1, a COX-1,
qual é o resultado final desse metabolismo? São prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanas de ação predominantemente constitucional. Ou seja, são substâncias que participam do processo de homeostasia do meu organismo, mas que também atuam em respostas vasculares inflamatórias. Quando eu tenho a metabolização pela ciclooxigenase 2, aí eu já tenho um predomínio da síntese de prostaglandinas induzidas, que atuam nos processos inflamatórios e também nos processos neoplásicos. E a via da ciclooxigenase 3 ainda é uma via em que não se tem muita clareza sobre os tipos de mediadores químicos que são sintetizados por ela. Na via da lipoxigenase, quais são os principais mediadores sintetizados? São os leucotrienos, que são aqueles mediadores relacionados às reações de hipersensibilidade. Então, eles atuam como quimiotáticos para polimorfonucleares. Então, o que é PMN, gente? Polimorfonuclear, ou seja, aqueles leucócitos que têm núcleos que não são únicos e que têm diversas formas, principalmente os neutrófilos. Então, seria um sinônimo ali para os neutrófilos. Então, eles vão ser quimiotáticos para os neutrófilos e também são sintetizados, além da metabolização pela via da lipoxigenase, por essas células. Então, o que ocorre? Por que a gente precisa entender essa cascata inflamatória? Porque os nossos medicamentos anti-inflamatórios vão atuar em diversos pontos. Então, vocês concordam que quando eu tenho um medicamento atuando num nível mais superior dessa cascata, eu vou ter um efeito anti-inflamatório mais amplo, porque eu estou diminuindo a síntese do ácido araquidônico por todas as vias? Já quando eu atuo numa parte mais inferior desta cadeia, eu vou ter um efeito mais concentrado, mais localizado dessa medicação anti-inflamatória. Então, eu tenho, quando eu atuo numa parte mais superior dessa cascata, um efeito anti-inflamatório mais amplo, porém, eu também terei efeitos colaterais maiores, porque eu estou diminuindo de forma indiscriminada a síntese de mediadores químicos constitucionais e de mediadores químicos induzidos. Já quando eu atuo numa parte mais inferior dessa cascata, eu tenho uma ação anti-inflamatória menor, mas eu posso ter efeitos colaterais também menores, já que eu diminuí essa ação anti-inflamatória de uma forma geral. E uma coisa que a gente precisa lembrar, a inflamação, ela é essencial para o processo de cicatrização. Se eu não tenho inflamação, eu não tenho reparo. Eu não tenho cicatrização, seja ela um reparo ou uma regeneração. Então, o que nós precisamos no uso dos anti-inflamatórios é modular essa resposta inflamatória. Porque se ela for exacerbada, a gente pode ir para aquele quinto sinal cardinal, que é a perda de função. Então, eu preciso controlar essa resposta inflamatória. Aí entram os nossos anti-inflamatórios. Então, vamos lá. Qual seria a classe, qual o tipo de anti-inflamatório que atuaria numa parte mais superior desta cadeia? São os corticosteroides. Eles atuam ali na fosfolipase A2, e aí eu diminuo todas as vias de metabolismo do ácido araquidônico. Então, eu tenho um efeito anti-inflamatório mais global, mais amplo. Mas pensem o seguinte, dentro da odontologia, quando que seria interessante eu ter esse bloqueio mais amplo de uma resposta inflamatória? No pós-operatório, né, quando eu administro depois de um procedimento cirúrgico, ou quando eu administro antes de um procedimento cirúrgico. Vamos pensar o seguinte, eu fiz uma incisão,
Então, eu gerei um trauma, esse trauma vai gerar uma resposta inflamatória para que haja a regeneração daquele tecido. Se eu quero controlar essa resposta inflamatória, porque eu quero controlar o edema e também, logicamente, controlar a dor do meu paciente, o ideal é que eu já tenha esse medicamento no organismo antes de eu promover este trauma. Por quê? Depois que eu fiz a incisão, eu já desencadeei todo esse processo inflamatório. Então, eu administrar um medicamento mais amplo depois vai ter um efeito anti-inflamatório? Sim, mas não tão eficiente quanto se eu tivesse prescrito de forma pré-operatória. Então, por isso que os corticosteroides nós administramos geralmente em dose única ou associada a mais uma dose pós-operatória antes dos nossos procedimentos cirúrgicos. Então, quando eu vou fazer uma cirurgia, que eu sei que eu tenho uma manipulação tecidual maior, em que eu espero uma resposta inflamatória maior, nós prescrevemos corticosteroides 1 hora antes do procedimento, em dose única, ou complementado por mais uma dose pós-operatória. Porque com isso eu consigo modular toda essa resposta. É diferente de um paciente portador, por exemplo, de uma doença autoimune, em que ele usa o corticosteroide de forma crônica e, por isso, ele pode ter todos os efeitos colaterais do uso crônico de um corticosteroide. No nosso caso, uma dose única pré-operatória não vai interferir na homeostasia do organismo. Agora, se eu tenho um procedimento cirúrgico de menor porte, em que eu não espero uma resposta inflamatória tão grande, em que eu não preciso desse controle de dor e edema tão amplo, eu posso usar um anti-inflamatório não esteroidal, que ele vai atuar ou de forma generalizada na via da ciclooxigenase, ou de forma seletiva na via da ciclooxigenase 2, que é aquela onde eu tenho a produção de prostaglandinas induzidas, pró-inflamatórias, né? Então, vamos pensar o seguinte, o número de efeitos colaterais do uso de corticosteroides em relação aos não esteroidais, ele vai ser menor, porque eu estou bloqueando uma parte mais baixa dessa cadeia inflamatória. Por exemplo, quando eu uso não esteroidal, eu não estou bloqueando a via da lipoxigenase. Já quando eu uso um esteroidal, eu bloqueio tanto a ciclooxigenase quanto a lipoxigenase. Agora, alguns pacientes, por exemplo, têm úlceras gástricas ou úlceras duodenais, ou uma gastrite intensa, e boa parte das prostaglandinas produzidas pela via da ciclooxigenase atuam, tem como mecanismo de ação a proteção da mucosa gástrica. Então, nessas situações, seria interessante que eu tivesse uma droga seletiva, que bloqueasse predominantemente, e isso é importante, não é exclusivamente, predominantemente, mediadores químicos pró-inflamatórios, que são aqueles sintetizados pela via da COX-2. Então, os anti-inflamatórios seletivos são aqueles que vão atuar predominantemente na via da ciclooxigenase 2. Ok? Bom, por que então, mesmo quando eu uso um corticosteroide, talvez alguns de vocês já tenham experimentado isso, se quem aqui já fez a remoção de terceiro molar, que é uma cirurgia em que geralmente a gente tem algum edema pós-operatório, mesmo usando o corticosteroide no pré-operatório, muitas vezes a gente tem algum edema e algum desconforto pós-operatório. Por quê? Gente, a gente precisa lembrar que essa não é a única via de síntese de mediador químico. Tá? Eu tenho o sistema do complemento, que vocês adoravam estudar lá na imunologia, C3A, C5A, né? Via clássica, via alternativa. Tenho mediadores químicos que já estão prontos, por exemplo, a histamina. Tenho mediadores químicos que são sintetizados pelos leucócitos, pelas células endoteliais. Então, o ácido, a metabolização do ácido araquidônico é uma das vias de produção de mediadores químicos. Não é a única.
Por isso que quando eu uso um anti-inflamatório, eu ainda assim vou ter algum tipo de edema, posso ter algum tipo de desconforto, e é por isso que muitas vezes no nosso pós-operatório nós vamos prescrever um anti-inflamatório não esteroidal associado a um analgésico, além do corticosteroide que eu prescrevi no pré-operatório, ok? Então, era mais para relembrar esses conceitos e justificar por que algumas vezes a gente administra no pré e outras vezes a gente vai administrar um outro tipo de anti-inflamatório no pós. Bom, vamos ver aqui os principais grupos de anti-inflamatórios não esteroidais. Então, a gente tem alguns bem conhecidos, como os salicilatos, onde eu encontro ali o ácido acetil salicílico, os derivados do ácido fenilacético, como os diclofenacos. Aí eu tenho o sódico, que o nome comercial mais conhecido é o Voltaren, o potássico, que o nome comercial mais conhecido é o Cataflam, os derivados do ácido propiônico, onde eu tenho o ibuprofeno, o naproxeno e o cetoprofeno, né, que é o Profenid, as nimesuídas e o piroxicam, que é um medicamento usado muito para o controle da febre, né? Bom, qual desses utilizar? Então, vamos entender um pouquinho alguns desses principais anti-inflamatórios não esteroidais. Vamos falar primeiro do ácido acetil salicílico, da aspirina, que talvez seja o mais conhecido no mundo todo. Então, na dose usual, um comprimido de aspirina ele tem uma concentração de 500 miligramas. Nessa concentração, pessoal, ele só vai ter um efeito analgésico. Para que eu consiga um efeito anti-inflamatório, ou seja, uma diminuição significativa da produção, da síntese de prostaglandinas, eu teria que administrar de 4 a 5 gramas de ácido acetil salicílico ao dia, o que geraria enormes efeitos colaterais. Então, como anti-inflamatório, o ácido acetil salicílico ele não é prescrito porque eu precisaria de uma dose muito alta. E dentro da odontologia, principalmente dentro da cirurgia, por que nós não vamos usar o ácido acetil salicílico como uma medicação analgésica pós-operatória? Ele tem um efeito de antiagregação plaquetária. E por mais que não vá gerar nenhum grande sangramento, pode gerar algum desconforto. Então, nós não vamos usar aspirina como droga analgésica. Qual vai ser a nossa opção? Ou a dipirona, que eu já conversei com vocês anteriormente, ou o paracetamol, que também tem um baixo poder anti-inflamatório, ele tem uma capacidade fraca de inibir prostaglandina, tem uma boa ação antitérmica, e que em concentrações controladas, em doses controladas, pode ter um bom efeito analgésico. O cuidado que a gente tem que ter é com o uso abusivo do paracetamol, porque ele é uma droga muito hepatotóxica. Então, quando eu uso paracetamol na concentração de 500 miligramas, eu posso ter até 6 tomadas diárias, ou seja, até um comprimido a cada 4 horas. Quando eu uso na concentração de 750 miligramas, a gente vai ter, no máximo, um comprimido a cada 6 horas, ou seja, 4 tomadas diárias. E qual que é o mais interessante, já que eu quero controlar a dor pós-operatória? Se for um procedimento leve, pequeno, que eu espero uma pequena dor pós-operatória, posso usar o de 500 miligramas. Mas, geralmente, a nossa opção é pelo de 750, quando eu não posso administrar a dipirona, ok? Então, a nossa primeira opção como analgésico é a dipirona. Mas vamos supor que eu tenho um paciente com uma hipersensibilidade à dipirona, ele é alérgico à dipirona. Qual o medicamento que eu vou utilizar? O paracetamol. Em que concentração? A grande maioria das vezes, 750 miligramas, um comprimido a cada 6 horas. Pode ser um comprimido a cada 8 horas? Pode. O que eu não posso é exceder 4 tomadas diárias, ok? Por quanto tempo? 2, 3 dias no máximo é o que a gente espera de dor pós-operatória. Acima disso, eu preciso examinar meu paciente. Meu paciente continua referindo dor. No 4º dia pós-operatório, essa dor ela é crescente,
alguma coisa está errada. Então, eu preciso examiná-lo, ok? Então, o paracetamol a gente vai usar nessas situações. E os outros anti-inflamatórios? Aqueles que inibem, né, de forma indiscriminada todas as vias da ciclooxigenase. Eles vão ter uma ação anti-inflamatória e alguns também podem ter uma ação antiálgica, ou seja, eles vão atuar diretamente ali no nosso receptor. Um exemplo desse tipo de medicamento é o diclofenaco. Então, o diclofenaco, sódico principalmente, ele bloqueia diretamente o nosso receptor, além de inibir a síntese de prostaglandina. Por isso que ele tem um custo-benefício muito interessante. Além de ser um medicamento de baixo custo, eu tenho o controle de dor e de edema muito eficiente e é um medicamento que pode ser utilizado, que pode ser encontrado nas UBS. Então, em que o paciente, principalmente o paciente de baixo poder aquisitivo, ele consegue, na maioria das UBSs, né, ter acesso a esse medicamento de forma gratuita. Quando eu estou falando de pacientes pediátricos, então de crianças, qual o anti-inflamatório de escolha? Então, de acordo com a regulamentação da Anvisa e também do FDA, o anti-inflamatório de escolha para as crianças é o ibuprofeno, tá? Então, anti-inflamatório de primeira opção que a gente vai usar, diclofenaco sódico. Qual é a desvantagem do diclofenaco, pessoal? É que ele tem uma meia-vida mais curta. Então, eu preciso ali de pelo menos 3 doses diárias, um comprimido a cada 8 horas. E ele pode gerar maiores efeitos colaterais, principalmente com aqueles pacientes com histórico de algum desconforto gástrico, seja uma gastrite mais leve ou portadores de úlcera gástrica ou duodenais. Nesses a gente deve evitar, tá? Já para alguns pacientes em que eu tenho esses problemas gastrointestinais de forma mais grave, principalmente aqueles pacientes em que eu já tenho histórico de sangramento gástrico ou duodenal, o uso de um anti-inflamatório não esteroidal e não seletivo, ele pode ter uma relação custo-benefício muito ruim, porque os efeitos colaterais vão ser muito maiores do que os benefícios do uso do medicamento. Então, para essas situações, a indústria farmacêutica desenvolveu os medicamentos seletivos que chegaram no mercado, principalmente no início desse século. Ali por volta de 2002, 2003, a gente teve a chegada da maior parte desses medicamentos. Só que o que ocorreu a partir dos estudos com pacientes que usavam esses medicamentos de forma crônica. Então, que pacientes eram esses? Pacientes portadores de doenças autoimunes, de alguma doença autoimune predominantemente, por exemplo, artrite reumatoide. Para que eu não tivesse todos os efeitos colaterais do uso crônico de corticosteroide, então, esses medicamentos foram introduzidos. E a partir de 2004, alguns foram sendo retirados do mercado. Então, o primeiro foi o Vioxx, depois veio o Bextra, o Palixige, e o último, em 2008, o Arcoxia, nas concentrações de 120 miligramas, que eram as maiores. Ainda foi mantido no mercado as concentrações de 90 e de 60 miligramas. E por que eles foram retirados? Porque nesses pacientes que faziam uso desses medicamentos de forma crônica, se observou um aumento do risco de complicações cardiovasculares, de infarto agudo do miocárdio e de acidente vascular encefálico. Por que isso ocorria? Então, vamos entender. Quais são os efeitos adversos quando eu tenho um medicamento que atua pela via da COX-1? Eu tenho efeitos vaso-oclusivos, como agregação plaquetária, vasoconstrição, proliferação de musculatura lisa no interior do vaso. E os mediadores produzidos pela via da COX-2 promovem um efeito contrário. Eles promovem vasodilatação, inibição da agregação plaquetária e da proliferação de musculatura lisa vascular. O que acontece, então, quando eu tenho o bloqueio, a diminuição desses mediadores que fazem vasodilatação, inibição de agregação e proliferação de musculatura lisa?
eu tenho uma predominância dos efeitos vasoclusivos. Mas isso não ocorre naqueles pacientes que fazem o uso por um período curto, 2, 3 dias. Isso vai ocorrer de forma cumulativa quanto mais tempo eu uso esse medicamento. Então, para esses pacientes de uso crônico, se observou um aumento desses eventos cardiovasculares. Além disso, muitos desses pacientes usavam antiagregantes plaquetários para diminuir a chance de um acidente tromboembólico. E a gente sabe que os anti-inflamatórios não esteroidais, de uma forma generalizada, eles competem pelo sítio de ligação, diminuindo esse efeito cardioprotetor. Então, eu tinha esses dois efeitos que acabavam culminando num maior número de infartos e de acidentes vasculares encefálicos. Por isso que eles começaram a ser retirados do mercado e alguns foram mantidos numa concentração menor. Quais são, então, as precauções? Quando que a gente deve prescrever esse tipo de medicamento? Então, quando eu identifiquei lá na minha anamnese que eu tenho um risco significativo de sangramento gastrointestinal, desde que eu não tenha um risco elevado de doença cardiovascular. Então, a anamnese é essencial para a gente identificar isso. É imprescindível que o paciente esteja ciente dos riscos desses fármacos, principalmente os pacientes que vão fazer o uso crônico, que não é o caso da odontologia, e a gente não deve utilizá-los em pacientes menores de 18 anos. Bom, como que é feita a prescrição? Da mesma forma como nós prescrevemos os analgésicos narcóticos, da mesma forma como nós prescrevemos os antibióticos. Eu também preciso de uma retenção de receita para prescrever anti-inflamatório seletivo de COX-2. Não é aquela receita azul tipo B, é um receituário em que eu vou ter duas vias, em que uma vai ficar retida na drogaria. Né? Esses medicamentos, eles entram nessa lista chamada de receita C1 de controle especial. Ela tem uma validade de 30 dias e ela deve conter no máximo 2 meses de tratamento. O que a gente vê na prática é que as drogarias não aceitam com mais de 10 dias, tá? Então, considerem aí 10 dias de validade da prescrição, o período máximo, ok? E quais são os disponíveis? Então, a gente tem o Meloxicam, nome comercial do Meloxicam mais conhecido é o Movatec, e o Celecoxib, que o nome comercial é o Celebra. Qual a vantagem desses medicamentos? Eles têm uma meia-vida mais longa. Então, a posologia de prescrição ela é muito mais confortável. O paciente pode usar 1 ou 2 vezes ao dia. Mas nós também temos anti-inflamatórios não esteroidais e não seletivos com maior meia-vida plasmática que nos permitem prescrições mais cômodas. A gente sabe que alguns pacientes têm dificuldade de aderir a posologias com maior número de doses diárias. Então, eu tenho, por exemplo, a nimesulida, que eu posso prescrever também 2 vezes ao dia. E ela é um anti-inflamatório, apesar de não ser classificado como seletivo, ela tem uma predominância de ação na COX-2. Eu tenho o cetoprofeno em concentrações maiores, de 100 e de 200 miligramas, que eu posso prescrever 2 ou 1 vez ao dia. Então, nós temos alternativas. A desvantagem desses medicamentos é que eles têm um custo maior. Então, nem todo paciente vai poder ter acesso a esse tipo de medicação. E o etoricoxib, que é o Acoxia, né, na concentração de 60 e 90 miligramas, a gente também tem disponível no mercado. Tá? Ele é muito mais seletivo a COX-2 do que o Celebra e o Movatec. Então, se eu tiver que optar por um seletivo, eu enquadrei meu paciente numa daquelas situações que a gente viu anteriormente, qual vai ser a opção? Desde que esse paciente tenha condição financeira de aquisição do medicamento, o Acoxia, ok? Bom, então lembrando, né, como eu já mencionei anteriormente, o anti-inflamatório, qualquer anti-inflamatório, ele vai ter uma interação medicamentosa, mas as principais classes de medicamentos de maior importância, principalmente para os nossos pacientes,
são aqueles pacientes com algum problema cardiovascular ou os pacientes diabéticos. Então, os anti-inflamatórios, eles interagem com anticoagulantes e com antiagregantes, diminuindo a ação desses medicamentos, e da mesma forma com hipoglicemiantes orais. Então, por isso, pessoal, que dentro, e assim como os antihipertensivos, dentro da odontologia, por quanto tempo nós vamos prescrever um anti-inflamatório? 3, no máximo 4 dias. Mas assim, 4 dias numa situação excepcional. Geralmente nós vamos prescrever anti-inflamatório por 2 a 3 dias, porque 72 horas depois do ato cirúrgico é o momento em que eu tenho o auge da resposta inflamatória. A partir dali eu tenho um declínio da síntese de mediadores químicos de forma natural. Então, eu preciso controlar dor e edema nessas primeiras horas. Eu não preciso prescrever anti-inflamatório por 5, 7 dias. Isso é um absurdo falando de um paciente odontológico. Então, em odontologia, as doses e os períodos são curtos. Por isso que essas drogas podem ser prescritas com segurança, mesmo nesses pacientes que usam anticoagulantes, antiagregantes, antihipertensivos e hipoglicemiantes orais. Desde que eles estejam até aquela classificação de risco cirúrgico chamada ASA 3. O paciente ASA 4 aí é uma outra situação que a gente só vai atender em situações de urgência. Ok? Bom, e os esteroidais? Quando que a gente vai usar um corticosteroide? Então, eu vou usar um corticosteroide quando eu quero uma ação anti-inflamatória mais ampla. Eu quero bloquear a fosfolipase A2 lá em cima, diminuir a disponibilidade de ácido araquidônico nas células do foco inflamado. E aí eu vou diminuir a síntese de prostaglandina, de leucotrieno, de interleucina de uma forma indiscriminada. Por isso que faz sentido eu prescrever esse tipo de droga antes do ato cirúrgico ter sido executado, porque aí eu não desencadeei ainda toda aquela resposta. Quais são as principais drogas, né, utilizadas na odontologia? Betametasona, especialidade farmacêutica é o Celestone, dexametasona, especialidade farmacêutica é o Decadron, e a triancinolona, que é o Oncilon A, que é uma droga de uso externo, na forma de hora base, que a gente pode usar principalmente em algumas feridas da cavidade oral. Bom, quais as vantagens da sua utilização? Nas doses em que nós usamos, são doses baixas, doses únicas, eu não tenho nenhum tipo de interferência na hemostasia e na homeostase do meu organismo, além de ter uma ação antialérgica. Como são drogas com uma maior meia-vida plasmática, elas permitem dose única pré-operatória e, em algumas vezes, uma dose pós-operatória única também. Isso me ajuda a ter um controle de dor e de edema ao longo dessas primeiras 72 horas muito eficiente. Então, o custo-benefício desses medicamentos é muito bom. Mas eu não preciso prescrever corticosteroide para uma exodontia simples. Eu vou prescrever corticosteroide no pré-operatório, geralmente em procedimentos cirúrgicos em que eu espero maior manipulação tecidual, principalmente dentro da cirurgia oral, a remoção dos dentes inclusos. Tá? Então, por que a gente não precisa se preocupar em relação a essa homeostase? O cortisol, que é um hormônio produzido pela suprarrenal, ele seria a fonte endógena de corticoide. Então, em condições normais, nós produzimos de 15 a 30 miligramas de cortisol, ou a hidrocortisona, que é o derivado sintético do cortisol, por dia. E quando a gente tem uma situação de estresse, ele é o hormônio que nos prepara para lutar ou para correr, eu posso chegar a produzir 300 miligramas por dia. Qual seria a equivalência em relação à dexametasona? Então, um comprimido de 4 miligramas de dexametasona corresponderia ali a mais ou menos 1/3 do que a gente produz de cortisol numa condição de estresse. Então, mesmo que eu tenha 12 miligramas de dexametasona
eu ainda não atingi e não ultrapassei o que eu produziria numa situação de estresse. Então, a segurança da utilização desses medicamentos ela é muito grande. E eu tenho uma redução considerável da dor e do trismo pós-operatório, o que é muito interessante para o paciente, né? Então, quais são os exemplos de posologia? Tudo vai depender do porte da sua cirurgia. Então, vou fazer lá a cirurgia de um dente incluso, que ele não está tão profundo, o seu grau de impacção não é tão grande, eu não vou precisar fazer muita osteotomia, muito descolamento de tecido, então eu posso usar um comprimido de dexametasona 1 hora antes do meu procedimento. Eu vou fazer esse mesmo dente incluso, mas ele está um pouco mais profundo, eu vou precisar fazer mais osteotomia, vou precisar fazer mais descolamento tecidual, ou eu vou fazer 2 dentes inclusos. Então eu posso usar um comprimido em dose única 1 hora antes e mais um comprimido 8 horas depois da cirurgia, além do anti-inflamatório não esteroidal. Não, eu vou fazer uma cirurgia em que todos esses dentes retidos vão precisar de osteotomia e de grandes descolamentos. Então, aí eu aumento essa dose pré-operatória. Eu uso 2 comprimidos 1 hora antes e posso ou não associar um outro comprimido 8 horas depois. Então, a gente vai modular essa prescrição de acordo com o porte da nossa cirurgia. Agora, o que a gente precisa lembrar, gente? Eu quero modulação de resposta inflamatória. Resposta inflamatória está diretamente relacionada ao trauma tecidual. Então, qual é o melhor anti-inflamatório que eu posso dar para o meu paciente? É uma técnica cirúrgica apurada. Então, quanto melhor for a minha técnica cirúrgica, quanto mais gentil eu for no tratamento de todos aqueles tecidos, menor vai ser essa resposta inflamatória, melhor vai ser o processo de reparo. Então, invistam muito no treinamento da técnica cirúrgica de vocês. Não sejam brutos na realização dos procedimentos. Quanto mais precisos, cada um daqueles princípios cirúrgicos fundamentais que o professor Fernando comentou com vocês na aula forem seguidos, melhor vai ser o processo de reparo, menor vai ser a resposta inflamatória, tá? Bom, uma vez falado aí sobre os anti-inflamatórios, vamos entrar agora nos antibióticos. Então, a gente precisa lembrar o quê? Que dentro da cavidade oral, a gente tem mais de 250 espécies bacterianas habitando naturalmente a nossa cavidade bucal. Então, é um meio extremamente contaminado. Então, eu posso ter de 100 milhões a 1 bilhão de micro-organismos em 1 ml de placa bacteriana, por exemplo. E essas bactérias, elas são das mais variadas. Eu tenho aeróbios, anaeróbios facultativos, anaeróbios restritos. E o que a gente tem que lembrar é que, dentro da odontologia, o tratamento de uma infecção odontogênica, ou seja, uma infecção de origem odontogênica, ele se dá pela remoção da causa. Nós não tratamos infecções dentro da odontologia, única e exclusivamente com o uso de antimicrobiano. O antibiótico ele vai ser um método auxiliar de tratamento de uma infecção odontogênica. E aí, a gente precisa lembrar que o que faz um antibiótico ser eficaz é a sua toxicidade seletiva. Então, quanto mais seletivo for esse antibiótico, menor vão ser os efeitos colaterais e mais eficiente vai ser o tratamento. E aí, quando a gente compara a constituição de uma célula, de uma bactéria, com uma célula humana, o que a gente observa? Que eu tenho diferenças constitucionais importantes. E são exatamente nessas diferenças constitucionais que os antibióticos vão atuar, e por isso que a sua toxicidade vai ser seletiva. Então, eu tenho ali diversas drogas antibióticas, classificadas de acordo com o seu mecanismo de ação e o local em que elas atuam. Então, uma bactéria não existe sem parede celular. O antibiótico que quebra essa parede celular, qual é? Penicilina e cefalosporina. Então, são antibióticos bactericidas. Já aqueles que atuam na síntese proteica podem ser bactericidas, mas a grande maioria são bacteriostáticos. Então,
Quando a gente olha esse quadro, a gente começa a entender por que eu tenho medicamentos que causam mais efeitos colaterais. Por exemplo, lá embaixo, os antifúngicos, eles atuam na membrana citoplasmática do fungo, mas as nossas células também têm membrana citoplasmática. Então, como eu tenho pequenas diferenças morfológicas entre as nossas células e a célula fúngica, eu acabo tendo mais efeitos colaterais. Os antifúngicos, eles são mais tóxicos ao nosso organismo do que os antibióticos. Bom, vamos falar então de qual antibiótico. Então, a penicilina foi o primeiro antibiótico a ser sintetizado, né? Só que a penicilina G, a penicilina convencional, ela é inativada no suco gástrico. Então, ela não permite uma administração por via oral. A administração tem que ser intramuscular, o que gera muito desconforto, né? A famosa benzetacil. Então, ela é uma anestesia, é uma administração muito dolorosa, porque o veículo ele é oleoso. Por outro lado, para facilitar, então, essa administração da penicilina, se desenvolveram, então, penicilinas semissintéticas. A primeira foi a ampicilina, e a evolução da ampicilina foi a amoxicilina. Então, são antibióticos com amplo espectro de ação, eles atuam em cocos e anaeróbios gram-positivos e cocos e anaeróbios gram-negativos, assim como em bacilos gram-negativos, atuam na parede celular, então, por isso que eles são bactericidas, e têm uma concentração tecidual 2 vezes maior do que a primeira penicilina semissintética, que foi a ampicilina, o que permite, então, uma posologia um pouco mais confortável. Então, a ampicilina ela precisa ser prescrita a cada 6 horas, a amoxicilina ela pode ser prescrita a cada 8 horas. Isso melhora a adesão ao tratamento por parte do paciente. E deve ser um antibiótico de primeira escolha para odontologia. E aí a gente precisa lembrar de 2 situações, pessoal. Quando eu prescrevo um antibiótico, eu posso prescrevê-lo de forma profilática, quando eu quero prevenir a ocorrência de uma infecção, ou eu posso prescrevê-lo de forma terapêutica, quando eu quero tratar uma infecção já instalada. Por que isso é importante? O uso profilático dentro da odontologia, ele ainda é muito controverso. Porque eu tenho algum tipo de evidência que suporta o uso profilático em algumas situações, e eu tenho um grande número de evidência que mostra que eu não precisaria de antibióticos de forma profilática na maior parte dos procedimentos odontológicos. Agora, existe ainda, e isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo, existe ainda a preocupação de litígios judiciais por não prescrever um antibiótico por parte da classe profissional. Então, eu não prescrevi um antibiótico, meu paciente teve uma infecção, será que eu posso ser penalizado por uma negligência por não ter prescrito esse antibiótico? Então, essa é uma outra preocupação da classe profissional. Então, o que a gente observa na prática? Tá? Que se eu tivesse uma cadeia séptica completamente controlada, o uso dos antibióticos de forma profilática para evitar uma infecção pós-operatória, ele poderia ser desconsiderado. O problema é que eu tenho que ter muito rigor nessa cadeia séptica. Então, eu tenho que controlar os meus processos de esterilização, eu tenho que controlar os meus processos de paramentação, e eu tenho que controlar o meu processo de técnica cirúrgica e os cuidados pós-operatórios por parte do paciente na higienização. Isso é muito difícil de ser mantido porque ele depende de um controle do ambiente e do controle do tipo de paciente que a gente está tratando. Então, de forma empírica, ou seja, baseado na experiência clínica, o que nós realizamos dentro do ambulatório da disciplina de cirurgia é o seguinte:
quando nós manipulamos tecido ósseo. Então, quando eu fiz uma cirurgia e eu precisei de uma osteotomia, ou eu fiz uma cirurgia que, além da osteotomia, eu fiz uma odontosecção, um grande descolamento tecidual, nós vamos prescrever de forma profilática a amoxicilina por 3 a 5 dias no pós-operatória, porque nós não conseguimos, dentro de um ambiente tão grande, com o tipo de paciente que a gente está atendendo, nos certificar de que nós conseguimos controlar toda essa cadeia séptica. Nós temos uma esterilização que é muito bem controlada, mas nós não temos um ambiente isolado. Nós temos vários boxes, um ao lado do outro, com um grande número de pessoas circulando. Nós temos pacientes de difícil, muitas vezes, controle pós-operatório. Então, dentro da nossa experiência clínica, né, isso é uma evidência empírica, nós observamos que quando nós não prescrevemos antibióticos nessas situações, a gente acaba tendo um aumento das infecções pós-operatórias, tá? Agora, a presença de uma fístula, a presença de uma lesão periapical, ela não é suficiente por si só para indicar a prescrição de um antibiótico no pós-operatório, ok? Nós vamos ter uma aula específica do controle e tratamento de infecções odontogênicas, mas eu quero antecipar isso aqui, porque muitas vezes vocês chegam com essa dúvida: professor, o paciente tinha uma lesão periapical que eu vi na radiografia, ou eu fiz uma curetagem, ele estava com uma fístula, vou prescrever um antibiótico depois da cirurgia. Não há necessidade. Por quê? Porque eu já removi o agente causal da infecção, eu já fiz a exodontia, então eu já removi a causa. Lembrem-se que o antibiótico, no nosso caso, ele é um método auxiliar. Se eu já removi a causa do problema e eu tenho um paciente imunocompetente, eu não vou precisar do antibiótico no pós-operatório. Agora, se eu tenho um paciente imunossuprimido, em que a sua capacidade imunológica está comprometida, aí sim eu posso considerar o uso do antibiótico, ok? Uma outra coisa importante em relação à amoxicilina: ela pode ser inativada por uma enzima chamada penicilinase ou beta-lactamase. Ou seja, eu tenho uma bactéria que produz uma enzima que cliva o anel beta-lactâmico do antibiótico e o inativa. Aonde eu encontro essas bactérias? Em algumas áreas do trato respiratório superior, então, por exemplo, seio maxilar. Então, eu vou fazer uma intervenção no seio maxilar, eu vou fazer o fechamento de uma fístula bucosinusal. É interessante que a gente use uma associação da amoxicilina com uma substância que inativa essa beta-lactamase, que é o ácido clavulânico. O nome comercial mais conhecido é o clavulin. Então, em algumas situações, eu vou usar a associação da amoxicilina, 500 miligramas, com ácido clavulânico, 125 miligramas, principalmente nas intervenções que envolvam seio maxilar. Intervenção somente em cavidade oral, apenas amoxicilina, ok? Bom, e se eu tenho um paciente alérgico? Isso pode acontecer. Aí eu vou ter algumas opções de antibióticos. A primeira seriam as lincosaminas, em que eu tenho a clindamicina. Eu tenho um espectro de ação muito semelhante ao das penicilinas. E assim como a amoxicilina, a clindamicina, ela tem um efeito colateral de distúrbio gastrointestinal, principalmente de diarreia, em 10 a 15% dos pacientes. Se isso ocorrer, o que a gente precisa fazer muitas vezes é ou interromper o uso do medicamento, ou se eu estou tratando uma infecção, né, que eu preciso manter a utilização do medicamento, eu vou ter que mudar a via de administração, sair de uma via parenteral, de uma via enteral para uma via parenteral, né? Então, uma via intramuscular. Qual é a concentração? Então, no caso da amoxicilina, a concentração é de 500 miligramas a cada 8 horas. No caso da clindamicina, a concentração seria 300 miligramas a cada 8 horas. Então, é uma das opções para pacientes alérgicos à penicilina. Qual a outra opção? A azitromicina, que é um antibiótico com grande estabilidade em meio ácido,
que tem uma grande disponibilidade por via oral. O seu efeito é mais duradouro, porque ele tem uma meia-vida plasmática muito grande. O aumento da concentração intrafagocitária também auxilia isso, então os fagócitos eles acabam armazenando o antibiótico no seu interior, e tem uma ação bactericida muito maior do que outros antibióticos usados em pacientes alérgicos, como a eritromicina e a claritromicina, tá? Mas são menos ativos contra gram-positivos. Por ter uma absorção muito rápida e um pico de concentração plasmática alcançado de 2 a 3 horas depois da administração, eles são muito interessantes porque eu posso ter doses únicas diárias, eles vão se distribuir de forma uniforme pelo organismo, mas a gente precisa ter algum cuidado porque a sua biodisponibilidade é afetada por alimentos, então ou eu tomo 1 hora antes ou 2 horas depois da refeição, e eles não devem ser administrados de forma concomitante com antiácidos, porque isso vai diminuir a concentração plasmática. Então, essa vasta distribuição tecidual, essa concentração elevada nas células, que pode chegar de 10 a 100 vezes quando comparada às encontradas no plasma, e também em algumas células como os fibroblastos, faz com que seja um antibiótico muito interessante em pacientes alérgicos, mas que, infelizmente, por causa dessa comodidade da posologia de uma vez ao dia, passou a ser utilizado de forma indiscriminada, e hoje o número de bactérias resistentes à azitromicina é muito grande. Então, a gente precisa ter um uso muito racional dos antibióticos. Eu não vou usar a azitromicina de uma forma indiscriminada, tá? Se eu tenho um paciente alérgico à penicilina, tá? Eu vou primeiro investigar se realmente houve um teste que confirme essa reação, e se há essa confirmação, eu vou avaliar se eu preciso realmente prescrever um antibiótico, seja a clindamicina ou a azitromicina. A diferença entre eles é que a clindamicina eu vou ter uma administração, uma posologia igual à da amoxicilina. Na azitromicina eu vou poder ter uma dessas opções aí de prescrição. 500 miligramas no primeiro dia, seguido de 250 do segundo ao quinto, ou a mais comum, que seria um comprimido ao dia de 500 miligramas por 3 dias, e aí eu tenho uma meia-vida aí de até 10 dias desse medicamento, tá? Lembrando, 1 hora antes ou 2 horas após a ingestão dos alimentos. E para finalizar essa parte dos antibióticos, a gente precisa lembrar de uma doença chamada endocardite infecciosa, causada, cujo um dos agentes etiológicos são os streptococcus do grupo Viridans, e que existem alguns protocolos de prevenção quando relacionados a procedimentos odontológicos. Por que procedimentos odontológicos? Porque nós encontramos esses streptococcus de forma rotineira dentro da cavidade oral. A primeira revisão desse protocolo, quando a gente está falando da Associação Americana do Coração, foi em 2007, e a gente teve uma revisão mais recente no ano passado, em relação ao tipo de antibiótico a ser prescrito em pacientes alérgicos. E o que é consensual, pessoal? Nós só devemos prescrever, realizar profilaxia antibiótica para endocardite infecciosa em pacientes de alto risco de desenvolvimento de endocardite. E só existem 4 grupos de pacientes de alto risco, que são esses 4 enumerados aí. Portadores de próteses valvares cardíacas, pacientes que já tenham tido endocardite infecciosa, pacientes transplantados, né, com transplante cardíaco e que tenham uma função valvar anormal, ou algumas condições congênitas, principalmente quando a gente está falando de crianças, que seriam as cardiopatias cianóticas complexas que não foram reparadas por cirurgia,
Os primeiros 6 meses após o reparo cirúrgico com próteses de defeitos cardíacos congênitos e defeitos cardíacos congênitos que foram reparados, porém que ainda existe um refluxo ou um vazamento residual no defeito ou próximo ao dispositivo protético. A gente vai identificar isso aonde? Na anamnese. Então, paciente com stent, paciente com marca-passo ou cardiodesfibrilador, paciente que usa anticoagulante, paciente com histórico de infarto, não são pacientes, de acordo com o protocolo da Associação Americana de Coração, para alto risco de desenvolvimento de endocardite. Então, eu não precisaria prescrever antibióticos de forma profilática antes do procedimento. E em quais situações? Em que tipos de procedimentos odontológicos? Somente naqueles em que eu tenho um risco de bacteremia. Então, naqueles procedimentos em que eu vou ter sangramentos maiores. As exodontias, procedimentos periodontais, procedimentos endodônticos em que eu tenho manipulação do periápice. Em situações em que eu tenho algum tipo de sangramento mais exacerbado. Quando eu não tenho esse tipo de sangramento, não há necessidade de fazer profilaxia antibiótica. Lembrando que eu estou falando aqui de profilaxia antibiótica para endocardite infecciosa, diferente daquilo que a gente conversou anteriormente, daquele uso empírico do antibiótico para uma profilaxia de uma infecção localizada, no local da cirurgia. Tá? Bom, então, de acordo com o último protocolo da Associação Americana do Coração de 2021, a profilaxia deve ser feita com uma dose única de 30 a 60 minutos antes do procedimento. E qual seria a condição padrão? A amoxicilina, no caso de um paciente adulto, 2 gramas, 30 a 60 minutos antes do procedimento. Se for uma criança, 50 miligramas por quilo, 30 a 60 minutos antes do procedimento. Bom, se eu tenho um paciente que não consegue deglutir, ele não vai conseguir deglutir 4 cápsulas de amoxicilina, ele é incapaz de receber a administração via oral. Qual é a alternativa? A ampicilina, para pacientes não alérgicos, por via intramuscular ou intravenosa, e para pacientes alérgicos, a cefazolina ou a cefitriaxona, e aí a gente tem a posologia aí para adulto e também para criança, também por via intramuscular ou via intravenosa. E aí vem a principal alteração desse protocolo em 2021, que é a substituição da clindamicina pela cefalexina em pacientes alérgicos à penicilina. O que é importante? Então, essa substituição se baseou num estudo britânico que relacionou a clindamicina a efeitos colaterais graves quando da administração em dose única para profilaxia antibiótica de endocardite. Então, houve a supressão da clindamicina e a colocação da cefalexina. Porém, gente, em torno de 15 a 20% dos pacientes que são alérgicos à penicilina também serão alérgicos à cefalexina. Então, a anamnese ela é muito importante. Muitas vezes o paciente refere que ele é alérgico à penicilina, mas não foi feito nenhum tipo de teste que confirme isso. Então, quando na anamnese eu identifiquei que o paciente teve um angioedema, ele teve uma reação de anafilaxia, ou teve uma reação de urticária ao uso de penicilina, nessas situações, aí nós não vamos usar a cefalexina, porque eu posso ter uma reação cruzada. O que eu vou usar? Vou usar a azitromicina ou a claritromicina. Mas vamos supor que, além desses problemas, o meu paciente também tem uma alteração cardiológica identificada lá no eletrocardiograma, que é um prolongamento daquele complexo QRS até a onda T. A gente chama isso de um prolongamento do segmento QT. Aí eu também não posso usar a azitromicina. Então, aí nessas situações, qual vai ser a alternativa? Usar a doxiciclina. Então, vejam, eu tenho que ter um efeito cumulativo dessas situações pré-operatórias, que eu vou identificar na anamnese, para que aí sim eu chegue na última opção, que é a doxiciclina.
tá? Então, a primeira opção vai ser a cefalexina, depois a azitromicina, e, por último, a doxiciclina. E aqui ao lado vocês têm a posologia. Então, no caso da cefalexina, igual da amoxicilina, 2 gramas 1 hora antes. No caso de paciente pediátrico, 50 miligramas por quilo 1 hora antes. Então, essa é uma alteração importante que foi feita no ano passado. Tá? Antes da cefalexina, era a clindamicina. Bom, chegamos à nossa última classe, que ao contrário das anteriores, nós não vamos prescrever, nós vamos administrar, né? Então, eu não vou falar para o meu paciente comprar uma caixa desse medicamento, na verdade, a gente vai ter esse medicamento e vai administrar ao paciente. Por quê? Porque o meu objetivo aqui é controle da ansiedade antes do procedimento. Então, são os benzodiazepínicos, em que eu tenho inúmeros representantes, mas o que está em azul aí, que é o midazolam, nome comercial mais conhecido do Ormonide, é o que a gente acaba escolhendo, e eu vou mostrar para vocês por que nos slides a seguir. Bom, então, os benzodiazepínicos, eles têm como propriedades gerais serem ansiolíticos, serem antiepiléticos, serem sedativos, alguns têm uma capacidade hipnótica, ou seja, têm a capacidade de induzir o sono, como o midazolam, podem ter algum efeito de amnésia, são relaxantes musculares, mas assim como os analgésicos narcóticos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque podem gerar dependência e são potencializados com outras drogas do sistema nervoso central, depressores do sistema nervoso central, como o álcool, né? Agora, do ponto de vista clínico, eu tenho inúmeras vantagens. Eles vão retardar a absorção dos anestésicos, então eu aumento o limiar de dor, isso eu tenho um efeito maior de anestesia, mais longa, consigo usar menos anestésico, diminuo essa toxicidade, diminuo o fluxo salivar e reflexo do vômito, promovo relaxamento de musculatura esquelética, então aquela tensão que o paciente fica na cadeira, ela é diminuída, e tudo isso culmina para a gente prevenir situações de emergência que são comuns em pacientes muito ansiosos. Então, é muito comum a gente identificar pacientes com medo do tratamento odontológico. Então, para esse tipo de paciente, identifiquei na minha anamnese, eu tenho que pensar em algum método de controle de dor e estresse. E uma das alternativas é o uso dos benzodiazepínicos por via oral. Eu posso ter outras formas de sedação mínima. Por exemplo, eu posso ter uma forma de sedação inalatória, com o uso do dióxido nitroso. Mas se eu não tiver acesso ou não tiver o treinamento para a utilização do óxido nitroso, eu posso usar, sim, lançar a mão dos benzodiazepínicos. E por que o midazolam? Porque é uma droga com uma absorção e um efeito muito rápido, de 30 a 50 minutos por via oral, eu já tenho o início do seu efeito. Por isso que ela deve ser administrada no ambiente de atendimento. O paciente não toma isso em casa e vem para o consultório, ou vem para a consulta, porque eu posso ter um efeito mais rápido. Então, eu devo administrar no ambiente de atendimento. Eu tenho uma curta duração, eu vou ter o efeito da sedação por 1 ou 2 horas. Eu não preciso manter meu paciente com aquela sensação de sedação durante todo o dia, porque isso gera uma série de desconforto. O paciente precisa voltar para a sua rotina o mais rápido possível. Então, essa é uma grande vantagem do midazolam, porque ele tem uma meia-vida de eliminação muito rápida, de 1h30 a 3. Eu posso administrar por via oral, sendo que a dose máxima é de 15 miligramas, então eu tenho comprimidos em 2 apresentações, de 7,5 e de 15 miligramas. A dose máxima que eu vou prescrever, que eu vou administrar ao meu paciente é de 15 miligramas. E um outro efeito muito interessante é a amnésia anterógrada. Então, o paciente ele esquece ou ele acaba não se lembrando da maior parte do procedimento. Isso é muito interessante, principalmente naqueles pacientes em que eu vou ter um novo procedimento, em que eu não vou conseguir fazer tudo em uma única sessão. Por isso que eu tenho essa vantagem muito grande do midazolam em relação aos outros benzodiazepínicos, que não têm essa capacidade de amnésia anterógrada e também acabam não tendo um efeito hipnótico, que é induzir ao sono.
O cuidado, né, é que por ter essa capacidade de amnésia anterógrada, a gente tem que tomar muito cuidado na relação com o paciente. Eu preciso de um acompanhante, porque eu preciso passar todas essas orientações pós-operatórias, a prescrição pós-operatória, para o próprio paciente e para o acompanhante. Muitas vezes o paciente está consciente, ele está conversando com você, mas na consulta pós-operatória, quando a gente pergunta se ele se lembra de tudo, muitas vezes é comum o paciente falar, eu me lembro de alguns flashes. Então, um acompanhante é obrigatório quando a gente administra o midazolam. Um outro cuidado é o uso abusivo dessas drogas, né? Sempre procurar ter mais de um profissional junto com o paciente. Existem relatos e exemplos aí de uso inadequado desses medicamentos relacionados a abuso de pacientes de ambos os sexos. Então, isso é muito uma situação muito séria, né? A gente tem que ter um uso muito correto e sempre ter, dentro da equipe profissional, mais de um profissional junto com o cirurgião dentista ali, seja um auxiliar ou o próprio acompanhante do paciente no mesmo ambiente, tá? Eu também posso ter, dentro da odontologia, uma administração intravenosa, desde que ela seja feita por um médico. Quando eu tenho a administração intravenosa, eu tenho uma sedação mais profunda, mas eu tenho um risco maior de depressão respiratória. Então, nessas situações, isso é de uso exclusivo da medicina. Então, eu posso ter um médico que presta esse tipo de serviço de sedação dentro do meu consultório, porque na eventualidade de um efeito colateral mais grave, de uma depressão respiratória, eu tenho drogas que podem ser administradas para reverter este efeito, e eu tenho muitas vezes a necessidade de ter um acesso a uma via aérea permanente, e aí o médico, se for o caso, vai realizar, inclusive, a intubação do paciente. Isso é uma situação extremamente rara, tá, gente? Porque essas drogas, elas são tituladas. Então, o uso por via oral, ele é extremamente seguro, desde que feito na dose máxima recomendada e para aqueles pacientes em que eu não tenho uso abusivo desses medicamentos. Então, eu tenho pacientes, muitas vezes, que usam outros benzodiazepínicos. Tenho pacientes que são etilistas. Para esse tipo de pacientes, a gente não vai usar. Ok? Bom, nesse quadro comparativo, a gente tem ali os principais nomes genéricos, né, de benzodiazepínicos, e quando a gente compara ali o midazolam com todos eles, o que a gente observa? Exatamente aquela vantagem clínica de um início de ação muito mais rápido, uma duração de ação mais curta, e isso faz com que o conforto para o paciente seja muito maior. Vamos pegar, por exemplo, ali o lorazepam. Eu tenho um início de ação de 2 horas depois da administração e uma duração de ação que pode variar entre 12 e 15 horas. Então, isso gera algum desconforto para o paciente. Então, a nossa opção, via de regra, vai ser o midazolam, tá? Em dose única, antes do procedimento. Bom, os receituários. No caso dos benzodiazepínicos, se eu precisar prescrever esse medicamento, ou mesmo para que eu possa adquiri-lo, eu preciso daquela notificação de receita. A receita azulzinha tipo B, né? Então, para a gente ter acesso a esse receituário, vocês precisam ir até a vigilância sanitária do município em que vocês atuam, e lá vocês vão ter a autorização para ter esse tipo de prescrição, tá? Já que ela é controlada. Então, qual a importância dos receituários? Eles orientam a dosagem e a posologia adequada, eles limitam a automedicação, e em um receituário eu também posso colocar precauções, orientações e cuidados pós-operatórios, além de ser um instrumento legal, né? Isso é muito importante. A gente precisa ter tudo documentado de todos os procedimentos, inclusive das nossas prescrições e das nossas orientações. Então, nós temos 3 tipos de receituário, o comum, o magistral e o de controle especial. E o que é importante? Existem alguns elementos que são obrigatórios, a identificação, o cabeçalho, a inscrição profissional,
qual é a orientação de utilização, e sempre eu tenho que ter data e assinatura. Então, como é que a gente faz uma prescrição? Vocês já tiveram isso lá na farmacologia e na terapêutica. Então, eu tenho que identificar no meu paciente o uso. Então, ou o uso será interno ou o uso será externo, ok? Se eu tenho que prescrever medicamentos de uso interno e externo, eu sempre vou separá-los na receita ou eu vou fazer em receitas distintas. Então, uso interno. Qual a ordem? Sempre a ordem, o primeiro medicamento é o mais importante e assim sucessivamente. Então, se eu tenho um antibiótico, ele sempre vai vir em primeiro lugar. Depois, o anti-inflamatório. Eu tenho um corticoide e um não esteroidal. Vai vir primeiro o corticoide, depois o não esteroidal e, por último, o analgésico. Então, aqui eu tenho um exemplo de prescrição pré-operatória para um paciente que vai ser submetido a uma remoção de um terceiro molar incluso ou de 2 terceiros molares inclusos. Então, eu tenho a profilaxia antibiótica, já que é um procedimento em que eu tenho a previsão de osteotomia. Qual é a dose? Amoxicilina, 500 miligramas, 2 cápsulas. Abaixo eu coloco a posologia, a forma de usar. Tomar 2 cápsulas 1 hora antes do procedimento. Quero controlar dor e edema. Dexametasona, 4 miligramas, 2 comprimidos. Tomar 2 comprimidos 1 hora antes do procedimento. Rodrigo, eu preciso pôr o número de cápsulas ou o número de comprimidos? Sim. Por quê? Porque se o paciente for pegar num posto de saúde, ele vai conseguir pegar fracionado. Numa drogaria convencional, não. Mas a forma correta é de se colocar o número de cápsulas ou de comprimidos. Até porque, mesmo que ele vá comprar uma caixa, muitas vezes eu tenho caixas de medicamentos com diferentes quantidades. Então, eu tenho que ter uma informação mais clara possível para o meu paciente. Eu não vou colocar amoxicilina 500 miligramas numa caixa. Eu tenho caixas com 15 ou com 21 comprimidos. Ok? Vejam, esta profilaxia empírica, quando eu tenho a previsão de mais osteotomia, de mais deslocamento tecidual, ela é o dobro da dose terapêutica convencional. Então, se a dose terapêutica é 500 miligramas, aqui eu vou ter 1 grama. Ela é diferente da profilaxia da endocardite infecciosa, onde eu tenho que prescrever 2 gramas, 4 cápsulas 1 hora antes. Tá? Bom, exemplo de prescrição pós-operatória. Então, eu fiz lá a minha cirurgia. Então, eu tenho ali amoxicilina, 500 miligramas, 15 ou 21, então vou usar por 5 ou 7 dias, 1 cápsula a cada 8 horas. Vou usar mais uma dose de corticoide, então é ele que vem na sequência. Põe lá dexametasona 4 miligramas, apenas um comprimido, né? Vai tomar um comprimido, e aí eu coloco qual horário que o paciente vai tomar. 8 horas depois que ele tomou o primeiro. Então, se ele tomou o primeiro às 8 da manhã, ele vai tomar esse às 16 horas. Quais os outros 2 medicamentos para complementar o controle de dor e de edema? Diclofenaco sódico ou potássico, concentração 50 miligramas, número de comprimidos 9. É 1 a cada 8 horas por 3 dias. Então, são 3 por dia por 3 dias. Então, são 9 comprimidos. E aí, o analgésico. Pode ser o paracetamol, a dipirona, na forma de comprimido ou na forma de gotas. E aí, eu vou colocar abaixo a posologia e, por último, a data e assinatura. Tá? Se eu tenho um antibiótico, um anti-inflamatório seletivo de COX-2 ou um analgésico de ação central, eu vou precisar de 2 vias, porque uma vai ficar retida na drogaria. Na verdade, são 3 vias, uma para o prontuário, 2 para o paciente, porque uma vai ficar na farmácia. Vou prescrever alguma coisa de uso externo e que será manipulada. Então, nessas situações, a gente vai fazer uma receita que nós chamamos de magistral, certo? Então, uma receita magistral, eu vou colocar ali, por exemplo, a clorexidina. Então, de gluconato de clorexidina, a concentração 1 frasco,
o paciente vai bochechar o conteúdo de uma colher da solução não diluída pela manhã e à noite durante uma semana. Coloco lá a observação, não deglutir a solução. Então, eu posso colocar a posologia da forma mais clara possível para esse meu paciente, tá? E as receitas de controle especial, que nós temos 3, a do tipo A, que seria aquela dos entorpecentes, dificilmente vai ser utilizada por cirurgião dentista, a menos aquele cirurgião dentista que está num grupo multidisciplinar de tratamento. As de tipo B, essa sim, para prescrição dos benzodiazepínicos, ela pode ter um interesse odontológico, e a do tipo C, que é aquela dos retinoides de uso sistêmico e das drogas imunossupressoras, que não são drogas de uso odontológico, então não são permitidas ao cirurgião dentista, tá? Bom, a principal referência, né, dessa aula é o livro de Terapêutica Medicamentosa, da terceira edição, do professor da Unicamp, Eduardo Dias de Andrade, e lembrando que hoje à tarde eu coloco lá no canal do YouTube o link dessa aula, que ela vai ficar disponível para vocês, ok?